Olá jovem, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a volta de Shingeki no Kyojin, finalmente voltou, episódio 1, agora é os domingos e voltou com tudo. Mas antes de eu falar desse episódio 1, eu quero falar uma coisa, eu não leio o mangá, então tudo que eu falar nesse vídeo eu vou estar me baseando no anime, em teoria e ideia minha, eu só queria deixar isso bem claro. E também eu quero falar sobre... Se inscreve no canal se você é novo, se você já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e dê like se você gostar. E comenta aí o que você está achando dessa volta de Attack on Titan e o que tem que ficar de olho. O que você achou de importante desse episódio 1. E deixando uma coisa bem clara, não dê spoilers, pessoal, no vídeo. Pelo amor de Deus, não coloca nos comentários spoilers, porque tem gente que não lê o mangá, eu mesmo não leio o mangá, então não queremos saber de spoilers. Ou coloca um aviso spoilers e daí tudo bem, mas tente não colocar. Mas agora vamos falar do episódio em si. Bom, devo falar, voltou com tudo Shingeki no Kyojin, porque a gente já viu o começo do episódio assim, o Eren cabeludo, mostrando que ele tá em um futuro, falando do mar, o que o Armin tinha falado pra ele, que fora das muralhas tinha um mar. Então essa é uma cena bem curtinha, mas que mostra o protagonista num futuro adiante. E daí eles voltam pra trama, de volta pro principal. Mas foi mostrado nesse comecinho o Eren no futuro. Mas daí, só queria ressaltar essa cena dele. Agora vamos falar da abertura. A abertura em si tem muita gente que não gostou, ainda mais por não ter sido o mesmo grupo. O grupo das temporadas anteriores, da primeira e da segunda, acho que o nome do grupo era Link the Horizon. Eu não lembro direito o nome do grupo, como se pronuncia. Mas teve muita gente que não gostou dessa abertura nova. Eu particularmente gostei, achei muito boa. Até tá como minha abertura favorita da temporada e de Shingeki no Kyojin. Eu achei que ficou bem legal a abertura em si, porque mostra também bastante eles como criança. Então, se você perceber, provavelmente nessa temporada nova, eles vão retratar bastante o passado de alguns personagens. Como o Levi, o Erwin, a Historia. Pelo menos é o que eu entendi pela abertura. Se você ver a imagem deles atuais e daí a imagem deles crianças, provavelmente eles vão retratar isso. Mas a abertura tá do meu agrado, eu aprovei. Diga o que você achou dessa abertura nos comentários. Mas vamos falar do episódio. Então, o Levi e o Kane, essa relação vai ser bem intensa. Foi mostrado na abertura umas cenas do Levi criança e também no anime foi mostrado durante o final do episódio ele falando com a Nifa, que era uma parceira dele. Você conhece a história do Jack? Não, Jack, nossa. Conhece a história do Kane, o estripador? Daí ela fala que ele que matou 100 militares da polícia só cortando pela garganta. É uma lenda urbana. E daí o Levi fala, eu convivi com ele quando eu era criança. E ela fala, pare de brincadeira, capitão. Daí foi tudo uma cena assim. E daí é verdade, porque no final daí do episódio mostra que o Levi tava pensando, isso tudo tá muito fácil. Eu já vou ressaltar o episódio em si, só que eu já tô falando da relação dele, porque o Kane daí tava 2 alvos atrás e atira na parceira do Levi e um monte de pessoas também vem aglomerado. Essas pessoas eu acredito que sejam da tropa da polícia militar ou a mando do governo. Eu acho que eles devem ter uma relação com o Kane, mas isso é só ideia minha. E daí o Kane já fala, Levi, você cresceu. E daí o Levi já sai com tudo, Kane! Então foi bem legal essa cena. Já mostra mesmo a relação entre esses dois personagens. O episódio que vem vai ser bastante ação, eu acredito, desses dois. Levi. Vamos voltar agora ao começo do episódio em si. Vamos falar o que eu achei. Foi bem centrado, foi bem calmo até, bem planejado. Mas teve algumas cenas de ação. Mas vamos falar primeiro das cenas de comédia, que foram 3 cenas, eu acho, ou 4. Mas foi bem rápida. A primeira cena é quando a Sasha esconde aquela batata na bolsa dela. Porque o Armin se questiona, por que eles estão em esquadrão novo do Levi, sendo que eles têm que proteger o Eren, a Historia... E daí a Sasha fala, vai ver porque somos talentosos. E ela esconde uma batata na hora. Então daí o Armin fala, Sasha, o que é que você está escondendo dentro dessa sua bolsa? E daí ela fala só, nada como uma forma de pão. E daí foi muito engraçada essa cena. Mas daí passou essa cena, a segunda cena é a do Eren falando com o Jean.
Você não sabe como o Capitão Levi é quando se trata de limpeza. Se eu não tivesse arrumado a sua cama, você não sabe o que ele ia fazer com você. E o Jean fala, o que você tá achando que você é? Minha mãe? Então fica muito engraçada essa cena. E daí, e o Levi que chega, o pessoal tá discutindo, o pessoal com a Sasha para devolver o pão, a batata, o Eren e o Jean, porque o Eren tá falando, parem de discutir, vamos limpar essa casa. O Levi só chega, ele coloca a mão dele embaixo da mesa e fala, vocês tiveram tempo suficiente que eu dei, mas depois conversaremos sobre essa limpeza relaxada de vocês. Sério, quem não riu? Tipo, porque o Eren conhece como Levi é quando se trata de limpeza. A gente que assistiu as temporadas anteriores também sabe. Então foi muito engraçada essa cena. Mas foram essas cenas de comédia que eu achei mais importantes para falar. Foram essas, na verdade, as únicas. E daí a gente vai vendo durante o episódio a conversa que o Eren tem com a Historia, ou Krista, você que veja a forma que você quer falar, mas o nome dela é História, Historia. Daí, o que acontece? Ela fala, é bom, né, vocês têm seus objetivos, Eren, vocês querem matar os titãs, porque foi mostrado que o Connie ainda quer ter uma chance de lutar contra o titã bestial. E daí a Krista fala com o Eren isso, e daí o Eren fala... ele tem uma conversa daí que eu não vou dar detalhamento aqui no vídeo, mas ele fala, pelo menos você não está mais com aquela cara forçada sua, você agora é você, é bem normal, aquela cara sua me enjoava, aquela cara forçada, era enjoativo, agora você é bem normal. Então foi uma cena bem legalzinha, eu achei, dessa conversa entre os dois. Mas o que dá pra entender é que você que viu o episódio sabe que essa é a verdadeira Historia, ela não é aquela alegrezinha de sempre. Essa é a verdadeira face dela, o verdadeiro pensamento dela. Mas era isso, vamos falar de outro assunto. Aquele pastor Nick, a tropa pelo jeito militar, a polícia militar, matou ele. Deu a entender isso e provavelmente foi isso. Só não dá pra saber se foi a mando do governo ou não. Provavelmente deve ter sido a mando do governo, mas isso é tudo assunto político que a gente vai ver nos outros episódios. Mas foi a mando da polícia militar, eles que mataram o pastor Nick, e o pastor Nick morreu sem falar nada, tanto que o Levi fala, eu achava que ele era um idiota, mas ele morreu acreditando naquilo que ele acreditava até o fim. E o Levi fala isso, Mas, daí a gente descobriu que foi a polícia, a tropa militar, polícia militar, porque a Hanji fala e ela desconfiou de tudo, porque a polícia militar ia estar tão longe no distrito de Trust, atrás do pastor Nick, tudo ali. Então daí foi todo um planejamento que quem viu esse episódio entendeu e deu pra perceber que foi essa polícia militar que matou o pastor Nick. Daí, essa mesma polícia militar quase captura o Eren e a Historia. Mas por quê? Porque o Levi ia avisar o Irving da morte do pastor. E o Irving já mandou daí um papel falando, saiam da casa que vocês estão porque eles estão atrás de você. Então daí eles também iam, pelo jeito, aquela polícia ia falar com o Irving. Só que a gente só vai saber o que aconteceu com o Irving no próximo episódio, provavelmente porque daí a Hanji foi atrás dele. Mas daí o Levi e o pessoal saíram daquela casa bem a tempo, eles conseguiram fugir a tempo. A polícia militar, a tropa militar, pelo jeito chegou mesmo. E daí eles falam, a gente vai para o distrito de Trust. O Levi fala isso. Daí o pessoal se questiona, mas foi lá que ele morreu, o Nick. E daí o Levi fala, então lá que tá um caos, lá que tá fácil de entrar, a gente vai pra lá. Isso, o Levi falou, eles obedecem, e eles foram pra lá. O Levi levou uns homens daí da Hanji, e daí todos foram pra Trust, e a Hanji foi atrás do Irving com o subordinado dela. Daí, feito isso, a gente começa a missão Sósias. Essa missão Sósias são a missão que o Armin e o Jean, eles são sósias do Eren e da Historia. E daí a gente vê que, pelo jeito, os sequestradores estavam atrás deles mesmo. Só que como eles fizeram esse plano do Levi, daí eles capturaram o Armin, que estava de sósia, e o Jean. E daí, enquanto o Levi ficava de olho no Eren verdadeiro e na Krista, para saber o que ia acontecer,
os outros dois foram sequestrados tudo, só que a Mikasa, o Konya, a Sasha foram tudo atrás para ser bem planejado. Daí, feito tudo isso, essa missão foi um sucesso, eles prenderam os sequestradores que eram bem amadores, e daí o Levi foi adiante para ficar de olho no Eren. O que aconteceu? Daí foi aí que aconteceu tudo aquilo que ele falou do Kenny, Palifa, e que daí chegou o Kenny. Daí acaba assim, porque daí é o Levi falando com o Kenny. Mas daí acabou assim, tipo, aquela parte das sósias deu um sucesso, só que daí foi tudo bem planejado. O Kenny já estava desconfiado que o Levi deveria arquitetar isso e já estava lá. Então foi uma cena bem a tempo do Levi ter chegado. Mas daí acabou assim o episódio, a gente vê o Levi e o Kenny. Mas eu já falei, acho que do episódio que teve, eu só vou dar um detalhamento sobre o estado de Titã do Eren, que antes que eu esqueça que eu não ia falar, só que eu vou falar agora. Pelo jeito, o Eren não consegue entrar naquela forma de Titã dele mais. Eu não sei porquê ainda, como o Levi fala, ele não consegue mais ser o mesmo. Eu não sei se não foi por conta daquilo que aconteceu no final da segunda temporada. Aquilo que aconteceu, que ele usou aquele poder dele de coordenadas. Então, provavelmente pode ser isso. Ele não consegue controlar esses dois poderes dele. Então, eu acredito que seja isso. Talvez não seja, talvez não seja. Ao longo dos episódios, ele vai conseguir usar o poder dele e se tornar Titã? Sim, mas por enquanto é o que me vem à cabeça. Por ele ter usado esses poderes, ele não consegue mais se formar aquele Titã de 10 metros com músculos. Mas não dá pra saber ainda, só ver nos próximos episódios para a gente saber. Então, diga nos comentários o que você achou da volta de Attack on Titan. Também diga o que você achou de importante desse episódio. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo e dê like se você gostou. Muito obrigado por ter visto até agora e até o próximo vídeo.